A brasa estala, cuspindo faíscas que dançam como vagalumes rebeldes antes de se perderem na escuridão. O vento uiva lá fora, um lobo faminto rondando a clareira. Cheguem mais perto, meus amigos, porque a história que vou contar lhes fará sentir o frio na espinha, mesmo com o calor do fogo. É uma história sobre espelhos, sobre segredos que eles guardam e sobre o perigo de olhar fundo demais. Eu morava em uma casa antiga, sabe? Aquelas casas que parecem respirar, rangendo a madeira e sussurrando mistérios a cada brisa. Era a casa da minha avó, herdada de gerações de mulheres fortes e silenciosas. A casa era cheia de lembranças, de móveis antigos com cheiro de lavanda e poeira, de fotografias amareladas que pareciam observar cada movimento meu. Mas o que sempre me fascinou, e ao mesmo tempo me perturbou, era o espelho no meu quarto. Era um espelho grande, oval, com uma moldura de madeira escura, ornamentada com arabescos complexos que pareciam mudar a cada vez que eu olhava. A minha avó sempre dizia para eu não passar muito tempo me encarando no espelho, que ele podia roubar a minha alma. Bobagem de velha, eu pensava, mas a verdade é que eu sempre sentia um arrepio quando ficava muito tempo em frente a ele. Era como se o espelho não refletisse apenas a minha imagem, mas algo mais, algo que espreitava nas sombras. Eu era uma jovem sonhadora, na flor da idade, cheia de planos e ambições. Adorava ler, escrever e, acima de tudo, observar o mundo. A casa da minha avó, com seus cantos escuros e histórias sussurradas, era o lugar perfeito para alimentar a minha imaginação. Mas com o tempo a solidão começou a pesar. Meus amigos estavam ocupados com a faculdade, com namorados, com a vida que eu ainda não tinha encontrado. E eu, presa naquela casa antiga, me sentia cada vez mais isolada. Foi então que comecei a passar mais tempo em frente ao espelho. Não era vaidade, não era admiração. Era uma busca, uma tentativa de encontrar algo mais profundo em meu reflexo. Eu conversava comigo mesma, confidenciando meus medos, meus desejos, minhas frustrações. E às vezes, eu jurava que via algo se mexendo no fundo do espelho, uma sombra, um vulto, algo que desaparecia assim que eu piscava. Um dia, enquanto me encarava no espelho, notei algo diferente. Havia uma rachadura fina, quase imperceptível, no canto inferior direito. Nunca tinha visto aquela rachadura antes. Passei o dedo sobre ela, sentindo a aspereza do vidro quebrado. E naquele momento, senti um calafrio percorrer o meu corpo, um pressentimento de que algo terrível estava prestes a acontecer. A partir daquele dia, a rachadura começou a crescer, lentamente, como uma teia de aranha se espalhando pelo espelho. E com o crescimento da rachadura, as coisas estranhas começaram a se intensificar. Eu ouvia sussurros no meu quarto quando estava sozinha, via sombras se movendo no meu campo de visão, sentia um frio inexplicável, mesmo nos dias mais quentes. Comecei a ter pesadelos horríveis, sonhos com figuras sombrias me perseguindo em corredores labirínticos, com vozes sussurrando meu nome, em tons ameaçadores. Acordava no meio da noite, banhada em suor frio, com a sensação de que havia alguém me observando. E invariavelmente, meu olhar se voltava para o espelho. A cada dia que passava, eu me sentia mais fraca, mais exausta, como se algo estivesse sugando a minha energia. Comecei a me isolar ainda mais, evitando contato com o mundo exterior. A casa da minha avó, que antes era um refúgio, se tornou uma prisão. E o espelho era a porta de entrada para um pesadelo sem fim. Decidi pesquisar sobre a história da casa, sobre a história da minha família. Descobri que a minha bisavó havia morrido em circunstâncias misteriosas, envenenada no próprio quarto, e que antes de morrer, ela havia se tornado obcecada pelo espelho, passando horas em frente a ele, conversando com alguém que ninguém mais conseguia ver. O medo me paralisou. Será que o espelho estava possuído? Será que a alma da minha bisavó estava presa lá dentro? Será que eu estava seguindo o mesmo caminho dela, fadada a um destino trágico? Precisava fazer alguma coisa. Precisava me livrar do espelho. Mas como? A minha avó sempre dizia que quebrar um espelho trazia 7 anos de azar. E eu já sentia que a minha vida era um poço de azar. Mas a ideia de continuar vivendo com aquela presença maligna me aterrorizava ainda mais. Uma noite, o vento uivava com mais força do que nunca, as janelas tremiam, e a casa rangia como se estivesse se contorcendo de dor. Acordei com um grito preso na garganta. A rachadura no espelho havia se tornado enorme, quase dividindo o espelho ao meio. E no reflexo,
eu não via mais a minha imagem. Em vez do meu rosto, via o rosto de uma mulher, pálida, com olhos fundos, e um sorriso macabro. Era a minha bisavó. Ela estendeu a mão, através do espelho, e eu senti um toque gelado em meu rosto. Uma voz rouca, vinda de lugar nenhum, sussurrou meu nome: venha se juntar a nós. Gritei com todas as minhas forças, mas a minha voz se perdeu no uivo do vento. A minha bisavó continuou a estender a mão, me puxando para dentro do espelho. Eu resisti, lutei, mas a força dela era sobrenatural. De repente, uma imagem surgiu em minha mente, a minha avó, me dizendo para não passar muito tempo me encarando no espelho, que ele podia roubar a minha alma. Lembrei-me das palavras dela, do seu olhar preocupado, do seu amor incondicional, e naquele momento, encontrei a força para lutar. Concentrei toda a minha energia, todo o meu amor, toda a minha esperança em um único pensamento: eu não vou deixar você me levar. E com um último esforço, me soltei do aperto da minha bisavó. Caí no chão, exausta, ofegante, com o coração batendo forte no peito. Levantei-me cambaleante e olhei para o espelho. A imagem da minha bisavó havia desaparecido. A rachadura, no entanto, continuava lá, como uma cicatriz, um lembrete do horror que eu havia acabado de viver. Naquela noite, decidi queimar o espelho. Arrastei-o para fora da casa, até o centro da clareira, onde a fogueira queimava. Joguei o espelho nas chamas e observei-o ser consumido pelo fogo. O calor era intenso, as chamas dançavam como demônios, e o ar cheirava a enxofre. Enquanto o espelho queimava, eu ouvi gritos, sussurros, lamentos. Eram as almas presas lá dentro, libertadas pelo fogo. E com a destruição do espelho, senti um peso enorme sendo retirado de meus ombros. A partir daquele dia, a casa da minha avó nunca mais foi a mesma. As sombras desapareceram, os sussurros cessaram, o frio se dissipou. A casa voltou a respirar, a sorrir, a me acolher. Nunca mais me olhei em um espelho da mesma forma. Aprendi que os espelhos são mais do que simples refletores, que eles podem ser portais para outros mundos, prisões de almas perdidas, e que às vezes é melhor não olhar fundo demais, para não corrermos o risco de nos perdermos no reflexo. E agora, meus amigos, o fogo está quase se apagando, a noite está ficando mais fria, é hora de voltarmos para nossas casas, para nossos sonhos. Mas levem com vocês a lição desta história: cuidado com os espelhos, e cuidado com os segredos que eles guardam, porque às vezes, o reflexo pode ser mais perigoso do que a própria realidade. Boa noite, e que os sonhos de vocês sejam doces. Bem, acheguem-se mais perto, sintam o calor da fogueira. A noite está escura, e o vento uiva lá fora, como se quisesse nos lembrar que nem tudo que se esconde nas sombras deve ser trazido à luz. Mas esta história precisa ser contada, para que nunca se esqueçam do que aconteceu naquela velha casa, na colina dos Pinheiros. Eu era jovem, talvez uns 20 anos, cheio de sonhos, e aquela arrogância típica da juventude, sabe? Achava que o mundo era pequeno demais para mim. Tinha acabado de me mudar para aquela casa, barata, espaçosa, perfeita para um aspirante a escritor como eu. O antigo proprietário, um senhor já de idade, quase implorou para que eu a comprasse. Dizia que precisava se livrar das lembranças, que a casa era pesada demais para ele. Bobagem, pensei na época. Velhos e suas manias. A casa era antiga, isso sim, tinha aquele cheiro característico de madeira velha, de histórias empoeiradas. As paredes rangiam com o vento, e à noite, os corujas faziam serenatas macabras do lado de fora. Mas o que realmente me chamou a atenção foi o espelho no quarto principal. Era enorme, oval, com uma moldura ornamentada em madeira escura, quase negra. Parecia ter séculos, e a sua superfície, ligeiramente embaçada, refletia a luz de uma forma estranha, como se absorvesse a claridade em vez de devolvê-la. No começo, não dei muita importância. Um espelho antigo, apenas isso. Mas com o tempo, comecei a notar coisas estranhas. Pequenos detalhes, sutilezas que me faziam questionar a minha sanidade. Às vezes, via um movimento no reflexo, um vulto passando rapidamente, mesmo quando eu sabia que estava sozinho no quarto. Outras vezes, o reflexo parecia levemente distorcido, como se o espelho mostrasse uma versão alternativa da realidade. Eu tentava ignorar, atribuir ao cansaço, à imaginação fértil de um escritor, mas a sensação de que havia algo mais ali,
algo escondido atrás da superfície lisa do espelho, só aumentava. Comecei a passar horas observando-o, tentando desvendar seus segredos. Lia livros sobre folclore, sobre lendas urbanas, sobre a história da casa. Descobri que décadas atrás, uma jovem havia desaparecido misteriosamente naquela casa. Nunca encontraram o corpo, nem pistas sobre o que havia acontecido. As pessoas sussurravam que ela havia fugido com um amante, mas o antigo proprietário, o mesmo que me vendeu a casa, sempre teve um olhar sombrio quando o assunto era mencionado. Uma noite, o sono me fugia. A lua cheia brilhava forte, banhando o quarto em uma luz prateada. Olhei para o espelho, e algo estava diferente. A superfície parecia mais clara, menos embaçada. Quase podia ver através dela. Senti um arrepio na espinha, uma mistura de medo e curiosidade irresistível. Me aproximei lentamente, estendendo a mão. Quando meus dedos tocaram o vidro frio, senti um choque, como se uma corrente elétrica tivesse percorrido meu corpo. Recuei, assustado. Olhei para o espelho novamente. Agora, não havia dúvidas. Havia algo ali, uma figura escura, indistinta, pairava atrás da superfície. Podia sentir sua presença, pesada, opressiva. Era como se o espelho fosse uma janela para outro mundo, e essa criatura estivesse olhando para mim, esperando. O medo me paralisou por um momento, mas a curiosidade, a necessidade de entender o que estava acontecendo, era mais forte. Peguei uma cadeira e a coloquei em frente ao espelho. Sentei-me e comecei a observar. Passei horas ali, sem piscar, tentando decifrar a imagem distorcida. Com o passar do tempo, a figura começou a se tornar mais nítida. Percebi que era uma mulher, jovem, com longos cabelos escuros e um vestido branco esfarrapado. Seus olhos, profundos e tristes, pareciam me implorar por ajuda. Tentei falar com ela, mas minha voz não saía. Estava preso em um pesadelo, incapaz de me mover ou reagir. Então, ela falou, não com palavras, mas com pensamentos. Invadiu minha mente, inundando-me com imagens de sua vida, de seus sonhos, de seu medo. Ela estava presa no espelho, aprisionada por uma força maligna que a impedia de seguir em frente. Ela era a jovem que havia desaparecido décadas atrás. O antigo proprietário, seu tio, a havia matado e aprisionado sua alma no espelho. Ele sabia o que estava fazendo quando me vendeu a casa. Queria se livrar da maldição, passá-la para outro. Agora, eu entendia. O peso da casa, o olhar sombrio do antigo proprietário, os sussurros das pessoas, tudo fazia sentido. Eu estava preso em uma teia de mistério e terror, e a única maneira de escapar era libertar a alma da jovem. Mas como? Como lutar contra uma força maligna que havia aprisionado uma alma por tantos anos? A noite se arrastava, e a comunicação com a jovem se tornava mais intensa. Ela me mostrava o local onde seu corpo estava escondido, um porão secreto atrás de uma parede falsa na biblioteca. Ela me dava pistas sobre como quebrar o feitiço, sobre como libertá-la daquele inferno. Mas o tempo estava acabando. Sentia a presença maligna se aproximando, fortalecendo-se com o meu medo.